E aí, megalunos, beleza? Vamos para a parte 2 das questãozinhas da ESA 2023, que é a prova aplicada em 2022, mas para entrada na Escola de Sargento das Armas em 2023, certo? A parte 2. A primeira parte já foi postada, dá uma olhada lá, curte, comenta, certo? Dá uma passada nas redes sociais de Megaluno também. Vai estar lá todo o histórico dessas questões. Beleza, vamos lá. É uma questãozinha de trigonometria no triângulo retângulo, um assuntozinho do nono ano, certo? Um assunto até relativamente fácil, uma questão relativamente fácil, não é difícil. Como eu já falei, se você ter foco, traçar uma estratégia de estudo, certo? Deixar tudo bonitinho, você consegue resolver essas questões facilmente. Facilmente mesmo. Então vamos lá. Vamos tentar fazer essa aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ler. Apesar que essa questão é muito longa e a imagem por si só, ela já traz tudo que a gente precisa. Mas vamos ler porque ele vai dizer tudo que a gente quer. Em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte. Então, querem construir uma para ligar as margens paralelas de um rio. Então, as margens são paralelas. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar, responsável pela missão, fixou o ponto A na margem do rio em que estava, e um ponto B na margem oposta. Desta forma, o segmento AB fosse perpendicular às margens do rio. Quer dizer, ele forma ângulo de 90 graus em relação aqui ao ar. Tranquilinho. Para determinar o comprimento da ponte, então ele quer determinar o comprimento da ponte, a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até um ponto C. E mediu o quê? Mediu o ângulo ABC. Então ele mediu esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Obtendo o quê? 60 graus. Então o ângulo é de 60. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que representa o comprimento da ponte. Ele quer saber essa distância aqui, ó. A ponte vai estar aqui, como se fosse essa marcação em amarelo. Isso seria a ponte. Ele quer saber esse comprimento aí de uma margem até a outra. Então, vamos lá. Vamos fazer este cálculo. Como ele já deu ângulo e deu raiz de 3, com certeza isso é trigonometria no triângulo retângulo. E para isso que a gente precisa? A gente precisa determinar quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. E ao ângulo dado, então em relação a 60. Então, primeiro, quem é a hipotenusa? É o que está oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é isso aqui. O que está oposto ao ângulo 60 é o cateto oposto. E o que está formando o ângulo junto com a hipotenusa é chamado de cateto adjacente. Então, a gente está aí, a gente tem hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E o que é que eu quero? Eu quero o valor aqui, ó. X é esse valor aqui, desse tamanho desse que está marcado em amarelo. Então eu quero uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente que eu tenho. O valor. O valor do cateto adjacente é 50 metros. Então eu quero o quê? Eu quero tangente. Tangente de 60. Certo? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então meu tangente de 60 é igual a x sobre 50. Então até aí tá tranquilo, até aí tá fácil. Mas quanto que é tangente de 60? Primeiro a gente tem que lembrar daquela regrinha, porque 30, 45, 60 são ângulos notáveis, a gente tem que saber de cor, a gente tem que ter isso na mente, a gente tem que ter isso decorado, certo? Porque quando a gente tem isso decorado, a gente consegue fazer primeiro seno e cosseno. Por que seno e cosseno? Porque eu sei que tangente é igual a seno sobre cosseno. Se a gente tem o seno e o cosseno de 60, a gente tem a tangente. Então vamos lá. Primeiro o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 2, 3. E depois 3, 2, 1. Vou colocar tudo sobre 2. Como se fosse fração. E vou colocar raiz onde não tem 1. Por que raiz onde não tem 1? Porque raiz de 1 é 1. Então não precisa botar. Essa primeira fila é o do seno. Essa segunda fila é do cosseno. Por coluna a gente vai ter em ordem crescente 30, 45 e 60 graus. Então, quando você lê essa tabelinha, certo? Você vai ter os valores que você necessita.
Então, a minha tangente de 60 ficaria raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Multiplicando isso aqui, eita, calculando isso aqui, nem multiplicando, calculando isso aqui, eu vou ter raiz de 3 sobre 2 vezes, agora sim é multiplicando, o inverso do segundo, então vai ficar 2 sobre 1. Cortando os dois, o que é que me resta? Raiz de 3. Então eu tenho que tangente de 60 é raiz de 3. Então eu tenho isso aqui como raiz de 3 igual a x sobre 50. Como eu não tenho denominador, o denominador é 1. Aplicando o princípio fundamental da proporcionalidade, nada mais do que como vocês conhecem como meio pelos extremos, x vezes 1, x igual a 50 raiz de 3. Ô, meu professor, mas lá não tem 50 raiz de 3. É claro que não tem 50 raiz de 3, porque ele disse que raiz de 3 é quanto? 1,7. Então x é igual a 50 vezes 1,7. E nada mais é do que 170%, né? 70% a mais do que 50. Então x é igual aqui, se eu fosse dividir 50 em 10 partes, seria 10 partes de 5. 5 vezes 7, 35. Então seria 50 mais 35 e dá 85. Se você multiplicar, também vai dar no mesmo. Multiplique se você achar mais fácil. Tá aqui a nossa resposta, letra D. Certo? Uma questão fácil que, se você responder bastante questão da ESA, isso aqui você mata fácil, fácil essa questão. Essa questão vai fácil, 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 fácil mesmo. Okay? Basta lembrar do seno, cosseno dos arcos notáveis. Próxima questão. Deixa eu pegar essa questão aqui. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui nela em vermelho aqui nesse 5. Por que eu estou fazendo essa marcação em vermelho aqui no 5? Pelo seguinte fato, essa questão foi anulada. Foi anulada por isso aqui, ó. O orçamento da obra encontrando a área total. E as respostas não têm a área total. Então vamos ler para você poder entender. Determinado quartel tem a caixa d'água em forma de cilindro. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar a caixa d'água deste quartel, ajudando-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total. Então a gente precisa ajudar esses caras encontrando a área total desse cilindro, dessa caixa d'água. Sabendo que sua altura é 15 metros, a altura é 15 metros, e o diâmetro da circunferência é 5 metros. E ele diz, considere π como 3,14. Certo? Isso aqui é uma questão mais complicada só por causa da questão de multiplicação com vírgula, que acaba atrapalhando às vezes. Mas nada mais é do que o que seria a minha área total. A minha área total é minha área lateral mais 2 vezes a área da base. Isso para o cilindro, ok? Para o cilindro. E seria desta forma mais ou menos aqui, ó. Desculpa o garrancho de desenho, ok? Seria mais ou menos dessa forma. Opa, vou fazer aqui, assim. Onde esse é igual a esse. Igualzinho porque é um cilindro, então a base é igual ao topo. Como eu quero a área total, eu quero a área desse e a área desse. É por isso que eu multiplico a área da base vezes 2. E quero a área lateral. Ok? Então basta somar isso aqui. O que seria a lateral? Seria a altura, que a gente já tem, que é 15, vezes essa partezinha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o vezes essa partezinha aqui. E essa partezinha nada mais é do que o comprimento da circunferência. Né? Da circunferência. Certo? Seria o comprimento da circunferência. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr. Então, se eu sei isso, o que é que eu sei? A minha área total, a minha área lateral seria a minha altura vezes o meu comprimento. Então, a minha área lateral seria 15 vezes o meu comprimento, que é 2πr. Opa, 2h não, 2π. 2πr. Então, a minha área lateral seria 15
vezes 2, vezes 3,14, vezes R. Quanto é R? Opa! Eu não tenho raio, eu tenho diâmetro. Mas eu sei que 2 vezes o raio é o meu diâmetro. Então, o meu raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o meu raio é 5 por 2. O meu raio é 2,5 metros. Então, vezes 2,5. Para a gente não passar muito tempo multiplicando, certo? Pegando a minha colinha aqui, essa área lateral vai dar 235,25. Se eu multiplicar esses valores. Opa! Eu acho que eu achei a resposta. Seria essa resposta aqui. Certo? Mas não. Por que não é? Porque ele pede a área o quê? A área total. E essa área é o quê? A área lateral. Se ele tivesse área lateral, ok, a gente tinha achado a resposta, essa questão não teria sido anulada. Mas ele pede a área total, então vamos calcular a área total. Então o que é que falta calcular? A área da base. A área da base, como é uma circunferência, é πr ao quadrado. Então a minha área da base seria 3,14 vezes 2,5 ao quadrado. Então, a minha área aqui da base, ok? A área da base seria quanto? Deixa eu ver aqui na minha cola. Minha cola. Dá 19,625. Então, a gente já tem a área, a área lateral e a área da base. Ok? Só que essa área da base aqui é 2 vezes ela. Então, 2 vezes a área da base daria quanto? Daria 39,25. Então, a minha área total seria 235,25 mais 39,25. A minha área total seria quanto? Minha área total, vamos lá para pescar mais uma vez, 274,5. E olhando aqui, eu não tenho esse valor aqui. Eu não tenho esse valor nas alternativas. Eu não tenho este valor aqui como resposta. Então, questão anulada. Só por causa dessa palavra área total. Se ele dissesse, a gente vai pintar a lateral, pois a caixa é fixada no teto, então não tem como pintar a base. E não tem tampa, também não teria como pintar o topo. A minha questão estaria certa. Mas nesse caso, não. Nada mais é uma questão de você saber fórmulas, ok? Você sabe as fórmulas, isso aqui sai fácil, fácil. Vamos para a próxima. A gente ficou lá embaixo. E essa aqui, meu amigo, essa questão foi dada. Essa questão foi dada. É só saber ler essa questão que vocês conseguem resolver. Isso é uma questão de função, certo? Uma questão de função. Por mais que ele fale de volume, é uma função. É o volume. Opa, aí. É o meu volume em função do tempo. Em função do tempo. É isso que ele está dizendo. Ele quer saber quem? Ele quer saber o valor de T. Para quando? Para quando o meu volume for 18 metros cúbicos. Vamos analisar a questão. Vamos ler direito. Um balão esférico está sendo inflado. Beleza? Está lá, ó, enchendo o balão. Seu volume é dado em função do tempo. Então quer dizer que pouco importa o formato, pouco importa como é feito aquele balão, certo? Qual o formato daquele balão. O volume dele está relacionado diretamente com o tempo. Através da seguinte relação. Aí ele dá a relação. O volume é igual a 2 vezes o tempo. E olha que esse tempo é contado em quê? Em minutos. Qual será o tempo necessário para que o balão infle até atingir o volume de 18 metros cúbicos? Ficou fácil. O que é que ele deu? Ele deu o volume. Meu volume é de quanto? 18 metros. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui 18
é igual a 2t. E encontrar o tempo. Porque é isso que ele pede. Ó. Qual será o tempo necessário? É isso que ele pede. Então, 2t é igual a 18. Só para organização e perda de linha mesmo. T é igual a 18 sobre 2. T é igual a 9 minutos. Em 9 minutos, lá enchendo o balão, a gente vai chegar a um volume de 18 metros cúbicos. Então, letrinha A. Tá aqui. Então, tá vendo? Questão fácil dessa. A questão mais complicada seria que foi anulada, certo? A gente precisa de fórmulas. Mas todas as outras duas questões foram muito fáceis. Bastava você saber o conteúdo básico do nono ano, porque no nono já vê função hoje em dia, né? No nono já vê função. Na minha época era no primeiro ano do ensino médio, mas no nono hoje em dia já vê função. Função básica a gente já vê. E essa função é básica. Então, obrigado por acompanhar aqui. Deixe seu like, curta, comente, certo? E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fui!